Olá, hoje é dia 30 de junho de 2023, meu nome é Celso Cordeiro. Estou trazendo aqui para vocês uma demonstração que nosso sistema de justiça é uma verdadeira farsa, que coisas ali acontecem, transações, falcatruas, e as informações que eu vou passar para vocês agora é uma demonstração cabal, de que dentro do judiciário, a justiça dali tirou férias há muito tempo e nós temos ali verdadeiros impostores que ocuparam seu lugar. Senhores, olha só, deixa eu explicar primeiro uma situação para vocês. O serviço de esgotamento sanitário, ele tem natureza de saúde pública. A sua finalidade é garantir uma proteção à saúde humana e ao meio ambiente, com o objetivo ali que doenças evitáveis, como leptospirose, difteria, hepatite, dentre muitas outras doenças, não acometam a população. Na ausência do serviço, essas doenças são disseminadas. Com isso, pessoas ficam doentes e pessoas, infelizmente, em casos mais graves, perdem a vida. Muitas delas, mais infelizmente ainda, de crianças. O serviço ele é tão importante que ele integra o rol de direitos humanos da ONU. Tamanha a sua importância. Então, senhores, olha só. Quero revelar o esquema criminoso que ninguém consegue me rebater, porque são fatos irrefutáveis, inquestionáveis. Perceba o seguinte. O Superior Tribunal de Justiça, diante de uma celeuma que existia dentro dos tribunais, de que o serviço ele somente poderia ser prestado de forma integral ou também ele poderia ser prestado de forma parcial. A Lei 11.445, no artigo 3º, a linha B, salvo engano, dizia lá que o serviço de esgotamento sanitário é constituído pelas atividades de coleta, transporte, tratamento e disposição final. Ou seja, dava a entender que era o conjunto. Mas veio um decreto inferior à lei, portanto inferior à lei, dizendo que o serviço era constituído por etapas de atividades. 1, coleta. 2, transporte. 4, tratamento. 3, tratamento. 4, disposição final adequada. Então, os argumentos que os ministros utilizaram na época, eu achei até muito plausível. Porque segundo os ministros disseram o seguinte, peraí, se você disser que o serviço ele só pode existir presente em todas as 4 etapas, naquela localidade onde a população está sendo servida pelo serviço parcial, se a concessionária, o prestador de serviço, não puder cobrar, essas concessionárias não vão poder continuar a prestar um serviço que para ela é oneroso de forma gratuita. Então, diante dessa ponderação, os ministros da primeira sessão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, disseram o seguinte, não, peraí. O serviço de esgotamento sanitário, firmado o entendimento que o serviço de esgotamento sanitário é constituído por um complexo de etapas autônomas, ou seja, não seria mais um conjunto, e sim etapas autônomas, portanto, podendo ser prestadas de forma individualizada. É importante que vocês compreendam o que eu estou dizendo. Elas sendo autônomas, por mais óbvio, elas podem ser contratadas de forma individualizadas. Então, se eu contrato só a coleta, por exemplo, contratei a coleta, vou pagar pela coleta, as outras etapas estão dispensadas. Você não pode exigir que uma concessionária preste etapas que para ela é onerosa de forma gratuita. Há de ser observado o contrato.
O senhor contrata a coleta e o transporte? Ora, o tratamento e a disposição final estão dispensados porque não está contratado. Diante dessa situação, né, se extraiu do recurso repetitivo, que é o RESP 1339313, o tema 565, que eu vou me permitir ler agora para vocês na íntegra. A legislação que rege a matéria dá suporte para a cobrança da tarifa de esgoto, mesmo ausente o tratamento final dos dejetos, principalmente porque não estabelece que o serviço público de esgotamento sanitário somente existirá quando todas as etapas forem efetivadas. Tampouco proíbe a cobrança da tarifa pela prestação de uma só ou de algumas atividades. Isso aqui está perfeito, porque são etapas autônomas. Se você prestar apenas uma, se for essa contratada, você não há de que falar das outras estarem presentes, não há necessidade. Basta estar presente em uma das etapas, sempre observando o contrato, porque a concessionária é obrigada a prestar o serviço pelo qual ela foi contratada, não é lhe dado o direito. De repente, eu fui contratada para prestar as 4, mas eu vou prestar uma só, vou cobrar só por uma só, não. Ela tem que prestar o serviço de forma adequada, eficiente e segura. Está lá no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 22. Bem como a finalidade que eu disse para vocês, de garantir uma proteção à saúde humana e ao meio ambiente. Esta é a finalidade do serviço. Está lá no artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor. Senhores, isso tem que ficar muito claro para vocês entenderem o esquema criminoso. Porque percebam, conforme eu li para vocês aqui, e vou me permitir ler rapidamente, né, abre aspas, a legislação que rege a matéria dá suporte para a cobrança da tarifa de esgoto, mesmo ausente o tratamento final dos dejetos. Principalmente porque não estabelece que o serviço público de esgotamento sanitário somente existirá quando todas as etapas forem efetivadas. Tampouco proíbe a cobrança da tarifa pela prestação de uma só ou de algumas dessas atividades. Por que eu estou repetindo? Em algum momento vocês estão dizendo aqui, vocês estão vendo aqui que eu tenha lido que os ministros disseram que o contrato não precisa ser cumprido, que o contrato não precisa ser observado. Não, os ministros não seriam malucos de colocarem uma excrescência dessa, né, dizendo que acabando com a segurança jurídica dos contratos. Da mesma forma, algum momento está dito aqui que ela pode prestar uma e cobrar pelas 4? Não está dito isso aqui. Mas alguns juízes, eu sempre uso os juízes aqui da segunda vara civil do Fórum Regional de Campo Grande, doutora Paula Dono Costa, a juíza da quarta vara civil, doutora Érica Batista de Castro, e o juiz da sexta vara civil, doutor Jansen Amadeu do Carmo Madeira. Porque esses juízes, segundo eles, dizendo que estariam sendo obrigados a seguir o entendimento firmado em sede de recurso repetitivo, o que também é uma baita de uma mentira, porque o recurso repetitivo ele é datado de 2010, parece que julgado em 2013, e o artigo 927 do CPC, que daria aí o efeito vinculante dos julgados, ele é a partir de 2015. Então não há que se falar da obrigação de seguir um repetitivo que não tem efeito vinculante. Mas esses juízes, eles dizem que vinham aplicando aí o Código de Defesa do Consumidor. Eu falei para vocês aqui do artigo 20 e 22, que estariam flagrantemente sendo desrespeitados. Existem algumas questões que algumas pessoas falam, o senador Cleitinho, ele fala uma situação, mas só que acho que lhe falta um certo conhecimento, porque eu acabei de dizer para os senhores, o STJ afirmou o entendimento de que o serviço ele poderia ser contratado de forma parcial, não mais tão somente integral. Portanto, não há que se falar, não tem o tratamento, não pode cobrar. Isso não é bem assim. Por quê? Se vocês forem em Petrópolis aqui no Rio de Janeiro, a concessionária que presta o serviço é a Águas do Imperador.
A água do Imperador, ela faz só a coleta e o transporte. Mas ela não cobra pelo tratamento. Então, nesse caso, ela cobra de forma proporcional. Podemos discutir, né, questão aí do meio ambiente, de não garantir a proteção necessária da saúde da população? Sim, mas pelo menos lá não está se cobrando por todas as etapas, até porque não está contratada. No caso do município do Rio de Janeiro, é preciso ter em mente que o contrato é para prestação integral de todas as etapas. O valor cobrado é para cobrir os custos de todas as etapas. Então, senhores, olha só, se eu firmo um contrato, se a concessionária firma um contrato com o usuário, com a população, para prestar todas as etapas, cobra para cobrir os custos de todas as etapas, se ela se achar no direito de prestar uma etapa ou duas etapas, aquelas etapas não prestadas se transformam em 100% de lucro. Isso é o melhor negócio do mundo. E o pior de tudo, é que esses juízes, né, a doutora Paula, a doutora Érica, o doutor Jansen, eles dizem que basta ver o despejo de esgoto sem tratamento na rede pluvial, in natura, sem tratamento algum, que já configura a prestação das etapas de coleta e transporte. Porque, segundo eles, os ministros do STJ, em sede de recurso repetitivo, teriam afirmado esse entendimento. Mas, sendo isso verdade, vamos supor que isso seja verdade, se você der uma lida no artigo 927, inciso 3º do CPC de 2015, toda tese firmada em sede de recurso repetitivo tem que ser observada por juízes e tribunais. Isso tem que ser levado para todo o território nacional. Então, se jogar o esgoto na Barra da Tijuca, Copacabana, Leme, Ipanema, Leblon, São Conrado, Urca, Lagoa, Ilha do Governador, Niterói, Brasília, nosso Distrito Federal, Vitória, no Espírito Santo, enfim, todo o território nacional, uma vez verificado que o esgoto está sendo jogado na rede pluvial, configura a prestação de duas etapas. Segundo o juiz, basta estar presente em duas etapas, não há necessidade de prestar as demais contratadas. Senhores, vê se vocês conseguem perceber o absurdo. Porque vocês também estariam autorizando que todas as concessionárias... peraí, então não precisa mais prestar o serviço, então, do tratamento, apesar de eu estar sendo cobrado, apesar que eu tenho estação de tratamento de esgoto, vão desligar nossa estação de tratamento de esgoto, afinal de contas não é preciso mais prestar. Mas aí, se você der uma olhada no Google, aí coloca no Google, Polícia Federal e SEDAI, Operação Feng Shui. A SEDAI, no centro da cidade, desligou a sua estação de tratamento de esgoto. A Água de Niterói também desligou. Talvez com base nesse entendimento. Não, população lá de Campo Grande, Zona Oeste, né, tá sendo obrigada a pagar, estão dizendo que não precisa prestar, também não vou prestar aqui no centro da cidade, não. Desliga. Só que o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, lá é outro mundo, deflagrou a Operação Feng Shui para apurar o crime de ambiental, porque estava jogando esgoto sem tratamento na Baía de Guanabara, e crime de estelionato, uma vez que a população estava sendo induzida a erro, pagando para ter o serviço integral, e ela, de forma maliciosa, né, criminosa, deixando de prestar, desligou a sua estação de tratamento, apenas desligou para não ter mais arcar com os custos de insumo, mão de obra, energia elétrica. O esgoto passou a passar ao seu lado, despejando direto na Baía de Guanabara. Se você trouxer o caso para Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, o esgoto é despejado na Baía de Sepetiba, sem nenhum tratamento. E aqui é pior, na zona oeste é pior, porque você não tem nem estação de tratamento de esgoto. O negócio é tão esdrúxulo, é tão vergonhoso, que a concessionária, quando assumiu em 2012, ela falou que em 10 anos ela teria aí 100% do esgoto coletado e tratado. Mas porra, quem disse isso não fui eu, foi o desembargador Gabriel Zefiro, da 13ª Câmara. Desembargador Gabriel Zefiro, da 13ª Câmara. Peraí, se você disser que a concessionária ela pode ofertar e cobrar pelo serviço integral, depois, com a obrigação de prestar uma ou duas etapas, quiçá nenhuma, e assim mesmo cobrar e receber, ela nunca vai ter o interesse de prestar o serviço. Sendo isso é verdade que, passado 10 anos, cadê os 100% de esgoto coletado? Não tem nem 4% do que já existia antes. 4%. O esgoto está sendo despejado nas galerias de águas pluviais. Aí os juízes, doutora Paula, doutora Érica, doutor Jansen, não suspeitam. Ali o município, artigo 48647, diz que não pode jogar esgoto
na rede pluvial. Ela não pode ser utilizada para coletar esgoto sem tratamento. O artigo 225, 7 e 8º da Lei Complementar do município do Rio de Janeiro, 111 de 2011, diz lá que somente o esgoto tratado com tratamento prévio adequado, desde que o líquido resultante de tratamento garanta uma proteção à saúde humana, e o ecossistema poderá ser jogado na rede pluvial quando não existir a rede de esgotamento sanitário. Ora, se não existe a rede de esgotamento sanitário, você não tem o serviço sendo prestado. Isso também está lá no artigo 5º da Lei 11.445 de 2007. Nós temos um caso aqui no Tribunal de Justiça, um esquema criminoso, muita gente envolvida, muito vagabundo envolvido. Eles querem me calar, mas só que para me calar, tentam ao menos me desmentir. Então, senhores, olha só, não está contratado as 4 etapas? O contrato não é para isso? Esses vagabundos, eles não dizem, né, que a concessionária, grosso modo, seria dispensada de promover o tratamento e, segundo os vagabundos, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor? Ora, o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 51, inciso 9, diz lá que nenhum fornecedor de serviço pode ter a opção de não concluir com o contrato, embora obrigando o consumidor. Porra! Eu conversei pessoalmente, sentei à mesa com o ministro Humberto Martins, então presidente do Superior Tribunal de Justiça, uma audiência virtual com o ministro Sanseverino, hoje falecido, e com o ministro Sérgio Cuquira, que é o relator do recurso repetitivo, que se comprometeu a levar o tema 565 para revisão, que não precisa de revisão alguma. Não precisa de revisão alguma, eu acabei de ler para os senhores. Isso aqui é perfeito. Vou ler mais uma vez aqui, me permita. A legislação que rege a matéria dá suporte para a cobrança da tarifa de esgoto, mesmo ausente o tratamento final dos dejetos. Principalmente porque não estabelece que o serviço público de esgotamento sanitário somente existirá quando todas as etapas forem efetivadas, tampouco proíbe a cobrança da tarifa pela prestação de uma só ou de algumas atividades. Porra, é claro, a partir do momento que você diz que são etapas autônomas, contratado uma, as 3 demais, não há necessidade de estarem presentes. Eu contrato a coleta, transporte, tratamento, enquanto não estão dispensadas, não há necessidade de estar presente, e posso contratar todas. Contratada todas, pacta subservando, a lei que fazia tais partes, deva-se, em nome da segurança jurídica dos contratos, a concessionária tem a obrigação de prestar, até porque recebe para cobrir os custos das etapas. Se for dado direito a ela, como vem sendo dado para esses bandos de vagabundos, não há outra coisa. Eu não estou aqui agredindo juízes, pelo amor de Deus. Eu tenho o maior respeito para juízes. Agora, nós temos vagabundos travestidos de juízes, de magistrados. Isso é fato. Se alguém conseguir explicar como é que uma tese firmada, tese de recurso repetitivo, só foi usada contra a população da Zona Oeste do Rio de Janeiro, quando deveria ser utilizada em todo o território nacional, está lá o artigo 927, inciso 3º do CPC. Como é que se diz que o Código de Defesa do Consumidor vai ser aplicado quando a última coisa que está sendo feita é a sua aplicação? Eu estou desmascarando, gente, um esquema criminoso, não há como me negar. Negar é inquestionável o que está acontecendo. Eu estou demonstrando para os senhores que esse nosso sistema de justiça é uma farsa. Que a justiça, a senhora justiça, dali tirou férias e deixou verdadeiros impostores no seu lugar. Muita gente quer me calar. Muita gente quer me calar. Só que eles sabem, né? Parece que eles têm medo, porque já demonstrei para eles que eu não abaixo a cabeça, não vou abaixar a cabeça para vagabundo. Muitos não sabem aí, mas não é que eu me orgulho disso, mas isso demonstra que eu não cheguei à idade que cheguei para me tornar agora um covarde. Eu fiquei 13 dias em Bangu 10, 8 dias em Bangu 8, suspenso pela OB 5 vezes, pela OB 5 vezes excluído. Poderia voltar depois de 1 ano, eu não faço a mínima questão. A OAB é uma vergonha, a OAB virou o escritório do crime. A verdade é essa. Então, senhores, eu não vou me cansar de calar nunca. Eles sabem disso. Para me calar, eles vão ter que me matar.
Esses são os fatos que eu trago para vocês. A população da Zona Oeste está sendo vítima de um esquema criminoso que fez com que vidas fossem perdidas, principalmente aí, infelizmente, de crianças. Esses vagabundos têm sangue nas mãos, morte na consciência não tem, porque são pessoas abjetas, venderiam a própria mãe e seus filhos para o tráfico de droga e para a prostituição, são vagabundos. Eles são vagabundos. Olha, eu tenho certeza que um dia eles vão me prender, vão me levar e vão me dar a oportunidade de falar na cara deles, como já falei diversas vezes. Eles sabem disso. Esses vagabundos. A minha parte estou fazendo. Então, senhores, o STJ tem uma dívida enorme com a população. Eles ali estão decidindo sobre a questão da prestação parcial do serviço. E não dizer que você poderia contratar uma tábua para pagar por todas. De sendo prestado metade, você vai pagar por tudo. Pô, isso é um absurdo, pô. Só se não tem Polícia Federal, né, que é a Operação Feng Shui, já deveria ter botado aí, indiciado muita gente. Infelizmente aí, os nossos magistrados, muitas das vezes, estampam aí as páginas policiais. Tá aí um desembargador, que Mário Sérgio, a esposa dele recebendo 6 milhões. Outro lá envolvido lá com perito. Um monte de sacanagem nesse Tribunal de Justiça. Advogado que veio aqui diz que me foi cobrado aí não sei quanto para ter uma decisão favorável. Senhores, a minha parte eu estou fazendo, né? E falo para vocês, eles sabem disso. Eles não tentam nem mais me calar. Hoje eles estão tentando falar assim, deixa esse cara falando sozinho. Não vamos dar coisa, porque se a gente fizer alguma coisa, de repente a boa vai ganhar uma proporção que vai fugir do nosso controle. Mas até que eles fiquem aí nessa situação, eu vou continuar denunciando. A minha parte eu vou continuar fazendo. Olhando a cara desses vagabundos dizendo, vocês são pessoas abjetas, vocês têm morte nas suas mãos. Vocês venderiam suas próprias filhas e as suas mães para o tráfico de droga e para prostituição, tráfico de órgãos, perdão. Muitas das vezes, senhores, vocês podem notar que a emoção fala às vezes muito mais forte que a própria razão. Mas eu desafio qualquer um, me desmentindo uma única vírgula que eu tenha dito aqui. Então vamos à luta, compartilhe o vídeo, eu não sou candidato a nada, nem poderia, sou ficha suja. Esses caras querem me botar na cadeia de qualquer maneira e vão conseguir, porque eles têm o poder. Apesar de serem vagabundos, bandidos vagabundos, eles estão com o poder nas mãos. Para mudar essa situação, temos que começar a gritar, denunciar o que está acontecendo. É o que eu estou fazendo. A minha parte eu estou fazendo. O único que denunciou essa pouca vergonha. Esse crime contra a população da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E contra a própria justiça. Tá certo? Um grande abraço a todos. Fique com Deus. Hoje é dia 30 de junho de 2023. A minha parte estou fazendo. Celso Cordeiro.